Olá pessoal, nessa aula a gente vai tratar sobre o controle de corrente e controle em cascata, utilizando o conceito de valores médios. Esta aula faz parte da disciplina Controle de Conversores, dos cursos de pós-graduação da UDESC, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. Então, relembrando rapidamente o porquê da gente fazer controle, isso já foi abordado em aulas anteriores, mas só para contextualizar, principalmente porque a fonte de entrada e a carga, elas apresentam distúrbios e variações, incertezas, bem como queda de tensão na chave, queda de tensão no diodo e variação paramétrica de indutor e capacitor. Desta forma, para que eu garanta que a minha variável de saída esteja realmente no valor desejado de projeto, é importante a gente estabelecer um controle. Nesta aula, a gente vai tratar aqui do controle de corrente. Então, a ideia é a gente fazer um controle em cascata, corrente e depois tensão. A gente vai ter uma malha de corrente interna que efetivamente tem relação com a razão cíclica. A razão cíclica, um modulador, entram nessa malha e geram a corrente. Uma vez que essa corrente esteja controlada, essa corrente ela se torna uma tensão de saída através da interação entre o indutor, o capacitor de saída e a carga que está em paralelo com ele. Então, nós temos uma relação, tensão de saída pela corrente de saída, expresso aqui por essa outra planta. Lembro que essas plantas já foram obtidas em aulas anteriores. A tensão de saída é medida através de um sensor que leva lá para a entrada para comparar com a referência. Essa comparação gera sinal de erro que passa pelo controlador de tensão, que vai tomar a atitude necessária para que a tensão de saída esteja dentro do valor desejado. Essa ação de controlador, ela é a referência para a malha de corrente. Como que funciona o sistema? Se a tensão de saída está baixa, eu preciso injetar mais corrente lá no meu filtro de saída para elevar a tensão de saída. Então, o controlador de tensão estabelece uma referência maior de corrente. E a partir do momento que a tensão de saída está muito elevada, é estabelecida uma referência menor de corrente. Então, quem efetivamente atua na razão cíclica é a corrente. E o controlador de tensão, ele simplesmente pede mais ou menos corrente para o controlador de corrente. Então, a gente pode interpretar que o controlador de corrente é efetivamente um controlador master. Daí, o controlador de tensão, ele é um controle que oferece apenas a referência para o controlador de corrente. Vantagens desse tipo de sistema. Bom, eu tenho as duas variáveis controladas, tensão e corrente. A tensão não vai passar do valor estabelecido de referência, se o controlador de tensão estiver projetado e atuando corretamente, assim como a corrente não vai passar dessa corrente de referência. Se eu quiser garantir que essa corrente de referência não seja um valor tal que leve a um valor de corrente destrutivo para o conversor, eu posso aqui nesse ponto adicionar um saturador. Então, se eu sei que o meu conversor não pode ter mais do que 10 amperes, pode ser que em alguma situação o controlador de tensão peça 20, 30, 40 amperes? Sim, pode ser. Especialmente se o usuário curto-circuitar a saída do conversor. Se o usuário curto-circuitar a saída do conversor, qual vai ser a ação do controlador de tensão? Aumenta a corrente para subir a tensão. Só que a saída está em curto. Então a corrente começa a aumentar e nada acontece com a tensão. Consequentemente, o controlador de tensão vai pedindo para aumentar a corrente até o máximo possível, que pode levar à destruição do conversor. Então, se você colocar aqui um saturador, você garante que a corrente também não passa de um determinado limite, porque por mais que o controlador de tensão diga, olha, eu não estou chegando na tensão que deveria, e por conta disso deve-se aumentar a corrente, o saturador vai limitar a corrente e o controlador de corrente vai estabelecer a corrente limitada pelo saturador. Tá? Então, essa é uma situação possível
E mexendo no valor desse saturador, eu então posso escolher a referência de corrente saturada e, consequentemente, estar limitando a corrente. E mexendo na referência de tensão, eu estarei limitando a tensão. Então, dessa forma, eu projeto uma fonte de alimentação com controle de tensão e de corrente. Lembrando que este E quer dizer que eles trabalham de forma independente, tá? Porque eu não posso impor tensão e corrente. Se eu impor tensão e corrente, eu imponho a resistência de carga. Então, quando a gente fala uma fonte controlada em tensão e em corrente, quer dizer que se você estabelecer uma referência de tensão, estabelecer uma referência de corrente, a fonte tentará chegar na corrente desejada. Se antes disso ela esbarrar na tensão já estabelecida, a corrente não sobe mais. Se ele chegar na corrente limite estabelecida e a tensão não estiver no valor desejado, a corrente fica controlada naquele valor limite e a tensão não chega aonde deveria chegar. Então, e tem um controle de tensão, tem um controle de corrente, mas efetivamente você vai atingir um dos dois valores setados, aquele que você chegar primeiro. Se você chegar primeiro no valor setado de tensão, para ali e a corrente não atinge o valor. Se você chegar primeiro no valor de corrente setado, para ali, a tensão não atinge o valor. Características desse tipo de sistema. Bom, a malha de corrente ela é interna, então ela tem a resposta rápida. A malha de corrente aqui, a gente vai poder projetar ela até o limite de Fs sobre 4, que é o limite de estabilidade devido ao teorema de Shannon de reconstrução de sinais amostrados. A malha de tensão, a malha externa, ela deve ter uma resposta mais lenta, para que uma malha não interfira na outra. A grosso modo, uma relação de uma década entre a malha de corrente e a malha de tensão, a malha interna e a malha externa, é suficiente para ter essa independência de operação das duas malhas. Caso você queira, é possível aproximar essa frequência das duas malhas, essa banda passante das duas malhas, desde que você leve em consideração todo o sistema. Tá? Então é possível levar em consideração todo o bloco da malha interna, sem simplificação, e obter uma resposta mais rápida. Geralmente não é isso que é feito. Geralmente a gente simplifica essa malha interna de corrente quando está projetando essa malha externa de tensão e trabalha com essa relação de uma década de diferença de banda passante entre a malha interna de corrente e a malha externa de tensão. O controlador de tensão fornece a referência de corrente, que a gente já comentou aqui, e pode se utilizar no saturador, na saída do controlador de tensão, para limitar a referência de corrente máxima, que consequentemente é um espelho da corrente máxima de saída. Modulador PWM, já foi comentado na aula passada, o ganho dele é dado pela relação 1 sobre a tensão VT. Aqui nós vamos utilizar um VT de 10 volts, então o ganho desse bloco vai ser 1 sobre 10. O ganho do sensor de tensão, ele é dado por esse divisor de tensão, R2 por R1 mais R2. Também já comentamos sobre as características desse circuito na aula anterior, que a gente fez o controle de tensão. Esse sensor de tensão vai ser usado na hora que fechar a malha completa, né? Com controle em cascata, tensão e corrente. Nesse slide temos as especificações do conversor Buck de condução contínua, que será utilizado para demonstrar o projeto de controle de corrente e controle de tensão em cascata. O indutor e o capacitor de filtro de saída são, respectivamente, 65 microhenry e 160 microfarad. Isso resulta numa frequência de corte de 1.5 kHz, 1556 Hz, para ser mais exato. A potência de saída, 960 watts. A tensão de entrada, 200 volts. Tensão de saída, 48 volts. Frequência de comutação de 100 kHz.
Para o divisor de tensão, do controle de tensão da parte de malha fechada, temos um resistor R1 de 10 kΩ, uma referência de 8 volts. O resistor R2 pode ser calculado por essa expressão, resultando aqui em 2 kΩ. Calcula-se as potências dos resistores R1 e R2 e chega-se aqui a potências de 160 mW, 32 mW, de forma que o ganho do sensor é 1/6. Essa parte aqui a gente está passando bem rápido, porque já foi visto na aula anterior, é idêntico. O modulador PWM é composto de uma portadora triangular com valor de pico de 10 volts, então o ganho do modulador PWM, deste bloco da função de transferência, é 1/10 volts, e escolheu-se um sensor de corrente, também com ganho de 1/10, sensor de corrente, que pode ser sensor de efeito Hall, pode ser resistor do tipo shunt. Aqui a gente escolheu um atenuador, 1/10, considerando que na região de interesse esse circuito não apresenta defasagem. Então ele pode ser representado somente por um ganho. Caso o sensor tenha uma defasagem ou tenha uma atenuação dentro da banda de interesse do conversor, isso deveria ser levado em consideração aqui, colocando a função de transferência do sensor. Este aqui é o diagrama de blocos da malha interna, a malha de controle de corrente. Eu tenho a corrente de referência, que compara com a corrente medida pelo sensor de corrente, gerando o sinal de erro. O sinal de erro vai para o controlador de corrente, que é o objetivo aqui do nosso projeto. O controlador de corrente gera um sinal analógico que visa zerar o erro na saída. Esse sinal analógico é convertido para um sinal digital, para a razão cíclica, através do modulador PWM. E a razão cíclica entra no conversor e se torna corrente de saída. Esse comportamento corrente de saída pela razão cíclica é dado pela planta de corrente I0 por D de S. Planta esta já obtida em aulas anteriores. O modulador PWM, então, é 1/VT, 1/10, conforme a gente já apresentou. O sensor de corrente também terá ganho de 1/10, na verdade é um atenuador. A planta de corrente é a mesma obtida das aulas anteriores. Então temos aqui a planta de corrente, é uma planta que contém um zero e 2 polos. Essa é a planta completa de corrente, e em azul nós temos a planta simplificada de corrente. Considerando que o capacitor de saída ele é muito grande, um capacitor tendendo a infinito, você chega a uma planta simplificada de corrente com apenas um polo na origem. Observamos que essa planta simplificada ela apresenta um ganho muito elevado em baixa frequência, e a fase dela é sempre -90. A planta real, por sua vez, ela não tem ganho infinito em baixa frequência. Ela tem um ganho até razoável, aqui acima de 40 dB, mas não chega a 100 dB. E a gente tem um par de polos aqui em 100 Hz e depois decai a 20 dB por década. Observem que lá na alta frequência, aonde você quer ver estabilidade e margem de fase, a planta simplificada, em azul, e a planta mais completa, em vermelho, elas são iguais. Portanto, do ponto de vista de estabilidade, quando eu estou analisando margem de fase, analisando estabilidade do sistema, não há problema algum em projetar o controle com a planta simplificada. Entretanto, informações aqui da baixa frequência, a planta simplificada ela não vai te fornecer informações adequadas, enquanto a planta um pouco mais completa te fornece uma informação bem diferente. Olhando do ponto de vista da planta simplificada, eu já tenho aquele comportamento de 20 dB por década, que a gente gostaria da função de transferência de laço aberto, a função de transferência com o controlador. Portanto, olhando do ponto de vista da planta simplificada, um controle proporcional seria suficiente para ter uma resposta muito boa de controle. Mas na prática isso não é verdade, porque a planta real não tem um polo na origem, não tem um integrador, eu não vou ter um ganho tão elevado em baixa frequência, eu não vou ter erro nulo.
Então, acaba sendo melhor a gente projetar com a planta mais detalhada, né? Ou, se eu projetar com a planta simplificada, saber que o meu controlador tem que ter um polo na origem, tem que ter um integrador no controlador, porque a planta simplificada mostra como se tivesse um polo na origem, mas de verdade a gente sabe que ela não tem, porque olhando a planta mais completa você vê essa diferença aqui. Considerando a planta mostrada mais o ganho do PWM, que é 1/10, mais o ganho de sensor de corrente, que é 1/10, aqui fica mais evidente ainda que eu tenho um ganho baixo em baixas frequências, um ganho abaixo de 0 dB, tá? Então um ganho menor do que 1 aqui, de forma que eu realmente tenho que, com o controlador, elevar bastante esse ganho para ter erro perto de zero em regime permanente. Por outro lado, a planta ela é uma planta que tem fase partindo de zero e evolui até menos 90. Então é uma planta que você não tem dificuldade em termos de estabilidade, mas ela tem um ganho baixo aqui em baixa frequência que precisa ser corrigido com o controlador. Portanto, a gente escolheu aqui um controlador com um polo na origem para ter esse efeito de ganho bem elevado em baixa frequência. Então aqui estava a planta, em azul nós temos aqui o controlador. Esse polo na origem faz com que eu tenha um ganho bem elevado lá em baixa frequência. Quando chega o polo e o zero aqui da planta, eu adiciono um zero no controlador. Por quê? Observem que a planta, a partir deste ponto, ela começa a decair a 20 dB por década. Se eu não fizer nada, esse 20 dB por década, somado com o polo na origem que eu coloquei no controlador, eu teria um decaimento de 40 dB por década, fazendo a fase tender a 180 graus negativos e fazendo a margem de fase tender a zero. Portanto, a gente coloca um zero aqui, de forma a eliminar o efeito, né, ou minimizar o efeito do zero da planta, do polo da planta, o zero do controlador, minimizar o efeito do polo da planta, para que eu continue com decaimento de 20 dB por década e a minha fase não tenda a menos 180 graus. Após inserir esse polo na origem e esse zero, eu posso ainda considerar um segundo polo numa frequência alta aqui, uma frequência acima da frequência de cruzamento por zero, para que aqui na frente eu decaia a 40 dB por década, atenuando o ruído. Então isso é bastante interessante e está feito aqui nesse controlador. Portanto, esse controlador aqui, ele tem um polo na origem, um zero alocado aqui, mais ou menos 100 Hz, e um outro polo numa frequência próxima à frequência de comutação, lá para perto dos 50 kHz. Esta aqui é a função de transferência que a gente considerou para o controlador. Aqui estão os parâmetros dessa função de transferência. E esse gráfico em azul, então, o gráfico do controlador, em vermelho, o gráfico da planta, em preto, planta mais controlador, onde o ganho foi ajustado para que eu tivesse um cruzamento por zero aqui em 10 kHz. Então, a planta cruza em 10 kHz, 1/10 da frequência de chaveamento. Para ser um controle bem conservador aqui, tá? A gente poderia levar isso até 25 kHz, mas aqui a gente fez um controle bem conservador, com margem de fase de 82 graus, que nós vamos ver que já tem um resultado bastante razoável, porque a banda passante vai ser de 10 kHz. Essa aqui é a função de transferência de malha fechada do meu circuito, é o meu GH sobre 1 mais GH, onde a gente observa aqui é a planta do conversor, vezes o PWM, vezes o sensor de corrente, vezes o controlador, sobre 1 mais a planta, vezes o PWM, vezes o sensor de corrente, vezes o controlador. Tá? Então aqui a gente observa que, em termos de módulo, eu tenho banda passante até aproximadamente aqui uns 10 kHz. Em 10 kHz eu estou com algo em torno de menos 3 dB, que é onde a gente contabiliza a banda passante, né? E a fase, aqui em 10 kHz, ela já estaria aí um tanto quanto razoável, uns 50 graus de fase.
Ou seja, se eu colocar um sinal de 10 kHz para o meu controlador de corrente seguir, ele vai conseguir aplicar metade da amplitude que eu pedi, porque já está menos 3 dB, e vai gerar um sinal com uma defasagem em torno de 45, 50 graus. Tá? Mas se esse meu sinal que eu pedi for com uma frequência mais baixa, eu vou conseguir responder com essa característica de módulo e com fase praticamente zerada. Ok? Esse aqui é o circuito simulado. A simulação está disponível para vocês lá no nosso Dropbox. Aqui está o conversor. E este diagrama de blocos aqui, na verdade esses blocos aqui, são um controle em cascata, controle em corrente mais o controle de tensão. Aqui é se você quiser trabalhar só com controle de tensão, aqui se quiser trabalhar só com controle de corrente. Então como que eu mudo isso? Basta trabalhar com esse mesmo label aqui no comando da chave. Então aqui no comando da chave ele está como gate. Gate vem deste diagrama de blocos aqui de controle. Então é o controle cascata, tensão e corrente. Se você desabilitar isso aqui e quiser usar só o controle de tensão, escrevam aqui na chave gate underline V. Quiser usar só o controle de corrente, gate underline I aqui. E habilita esse bloco. Tá? Então nesse momento a gente vai mostrar os resultados só do controle de corrente, ou seja, as primeiras simulações que eu vou mostrar é com este bloco habilitado, este aqui desabilitado e aqui como gate I. Bom, então o resultado aqui de corrente, já o resultado dando uma forçada no sistema, a gente observa que a tensão de entrada, que era 200 volts, foi adicionado a ela um sinal de 80 volts positivo e 80 negativo, na frequência de 120 Hz. A referência ela está aqui, esse sinal verde, multiplicada por 10, porque o ganho do sensor é 10. E a gente observa que a corrente de saída, a corrente do indutor, ela está em cima da referência. Ela tem a sua ondulação maior e menor, porque a tensão de entrada está subindo e descendo, mas observem que a entrada está variando aqui, um percentual bastante expressivo, né? 160 volts, em torno de 200. Então ela está variando aí praticamente 100%, e a saída está cravada na corrente desejada. É o que a gente espera desse tipo de controlador com uma banda passante de 10 kHz. Ele está conseguindo rejeitar com uma qualidade muito grande um distúrbio de 120 Hz de amplitude bem elevada na fonte de entrada. Demonstrando aqui a resposta ao degrau, ainda mantendo essa variação da entrada, feito um degrau nesse instante 0.012, e a corrente passa aqui de 5 amperes para 10 amperes. A gente observa que a resposta é muito rápida, a tensão de saída, devido ao filtro capacitivo, responde um pouquinho mais lento, mas a corrente aqui bem rápida. Aplicando um zoom naquela forma de onda, então a gente verifica como que se deu a resposta do controle. Aqui a referência subindo, o controlador ele rapidamente eleva a razão cíclica, ele chega a bater na saturação, a corrente leva ali uns 3, 4 ciclos, né? 1 ciclo, 2, 3, 4 ciclos de chaveamento para chegar no valor de regime, e a gente vê aqui que o controlador ele começa a descer antes ainda da corrente chegar no patamar desejado, graças ao efeito derivativo que você tem ali no sistema, que ele antecipa que o erro já está crescendo, o erro está decrescendo numa derivada bastante acentuada, porque a corrente está crescendo numa derivada bastante acentuada, então em função desta derivada, o sinal de controle já começa a decair. Outro ponto importante de observar aqui nesta forma de onda é que em regime permanente o sinal de controle ele está sempre atuando. Tá? Isto é a característica normal de circuitos de controle, especialmente com banda passante bem razoável. O que mais que a gente pode observar aqui? Que a derivada do sinal de controle ela é um pouco menor do que a derivada da triangular.
Isto tem que ser assim. Tá? Num controle estável, a derivada aqui do controlador tem que ser um pouco inferior à derivada da triangular. Por quê? Para não correr o risco desta derivada aqui, se ela for maior, cruzar o sinal da triangular várias vezes num período e multiplicar a frequência de comutação. Então, a derivada do sinal de controle tem que ser menor do que a derivada da triangular. Com o projeto que a gente está mostrando, a maneira de alocar pole zero e limitando a banda passante a fs sobre 4, isso aqui estará garantido. Tá? Se você tiver com esta derivada maior do que essa aqui, certamente o seu projeto não está com fs sobre 4 de banda passante, você está com mais do que isso. E aí você tem algo errado no seu sistema. Provavelmente esqueceu algum ganho, esqueceu de considerar alguma coisa na hora de projetar o controle, que levou a que na sua simulação, ou se você estiver olhando o resultado experimental, na prática você tenha um resultado com uma banda passante maior do que o que você gostaria de projeto. Se você esquecer algum ganho, você certamente vai cair nesse tipo de problema. E aqui um detalhe, né, dessa forma de onda para ficar bem visível, tá? A derivada da portadora do tipo triangular e aqui a derivada do sinal de controle. Então a gente vê que o controlador está trabalhando dentro de um período de chaveamento, mas que essa derivada é ligeiramente inferior a esta. Ok? Então isso é um ponto a se observar para ver se o controlador está com o projeto adequado. Colocando uma referência senoidal para o sistema. Já que a gente viu que deveria ter banda passante de até 10 kHz, a gente colocou aqui 2 kHz de referência senoidal. O que nós temos aqui? Observamos em vermelho a corrente no indutor, que é a chaveada. Em verde nós temos a referência e aqui em rosa está praticamente cravado em cima da referência é o valor médio instantâneo da corrente do indutor. Então a gente vê que o valor médio instantâneo da corrente do indutor está praticamente cravado em cima da referência. Isso mostra que o controle está seguindo com erro praticamente nulo a referência, que é o que a gente esperava conforme a gente viu o diagrama de blocos de malha fechada do circuito. Aqui embaixo a gente vê a portadora em vermelho e a ação de controle em azul. Você praticamente não vê a ação de controle, mas ela está lá, porque você conseguiu garantir a resposta de saída cravada em cima aqui de uma referência senoidal. Lembrando que, em teoria, eu não tenho erro nulo para a resposta senoidal. Por quê? Porque o meu diagrama de blocos da função de transferência de laço aberto não tem característica senoidal. Eu não tenho ali termos senoidais, então eu não tenho, em teoria, erro nulo a entradas senoidais. Eu tenho ali um integrador na origem. O integrador na origem é a característica de um degrau. Então eu tenho no meu sistema o mesmo perfil de comportamento de um degrau. Portanto, eu tenho erro nulo ao degrau. Para ter erro nulo a uma senoide, eu teria que ter no controlador uma característica senoidal, característica de conversor ressonante. Entretanto, o meu erro não é nulo, mas como o meu ganho nesta frequência é bem elevado, eu tenho um erro muito reduzido, que dá até para chamar de zero. Tá? Mas se a gente for ao pé da letra aqui na teoria, este erro não é nulo. Elevando essa frequência para 20 kHz, conforme já esperado lá pelo nosso diagrama, né, a referência está aqui, o sinal do valor médio instantâneo da corrente de saída fica com amplitude diferente e defasagem já bem razoável. Ou seja, o sistema tenta seguir a referência, mas já não é capaz de seguir a referência, porque ele já não tem uma capacidade tão grande de seguir a referência. Aqui ainda cabe algumas análises, né, algumas interpretações, que se a gente lembrar
lá do começo das transparências, nós partimos de um sistema com frequência de computação de 100 kHz. Ok. Nós projetamos um sistema para uma banda passante de 10 kHz. Então, quando eu estou colocando aqui um sinal com 20 kHz de referência para que o meu sistema tente seguir, eu já estou acima do que seria a minha banda passante teórica. Mas, tudo bem, vamos lá. E além disso, a gente tem que observar que o nosso filtro de saída ele estava em 1.5 kHz. Tá? Então, quando nós mostramos o resultado da transparência anterior seguindo perfeitamente um sinal de 2 kHz, com erro praticamente zero, já era ação muito, muito forte do controle. Por quê? Porque o sistema em malha aberta, a partir de 1 kHz, ele está atenuando. Desculpe, 1 kHz e meio. Né? A partir de 1 kHz e meio, ele está atenuando, para ser bem preciso, que é a frequência do meu filtro. Então, em 2 kHz, seguir um sinal de referência com erro praticamente nulo, já é ação do controlador. Em 20 kHz, se eu for olhar a resposta de malha aberta, eu tenho uma característica de um polo, tenho uma característica de 20 dB por década, tá? Eu estou mais de uma década acima, eu estou com quase 30 dB de atenuação. Esse sinal deveria ter uma amplitude muito, muito, muito pequena. Mas o meu controlador faz com que ele ainda tenha uma amplitude razoável. É claro que a gente pode observar que a defasagem está grande entre a referência e o sinal de saída, o sinal da corrente em vermelho. Se eu pegar o médio instantâneo, fica mais fácil de visualizar o sinal em rosa. O pico da forma de onda de referência está aqui, o pico da outra forma de onda está aqui, bem defasado. A amplitude está menor, mas já era de se esperar que isso acontecesse. Tá? Então aqui a gente está demonstrando uma situação onde era de se esperar que o controle não tivesse uma resposta excepcional. Entretanto, é importante observar que ele tenta ter uma resposta, ele não tem problema de oscilação, não tem problema de estabilidade, ele simplesmente tenta responder no máximo que ele pode operar, e essa resposta fica um tanto quanto comprometida. Okay? Novamente, a gente pode observar aquela característica de que a ação do controlador tem uma derivada ligeiramente menor do que a derivada da triangular da modulação PWM. Agora, fechando a planta total, a planta tensão por corrente. A planta tensão por corrente ela é uma planta bem mais simples, ela tem apenas um polo, um comportamento de filtro passa-baixa, está aqui, com um polo aproximadamente aí em 200 Hz, algo nessa ordem. É uma planta que tende a ser estável, porque a fase tende só a menos 90 graus, então o controle fica relativamente simples. Estabelecendo aqui também um controle do tipo PI, adicionando um polo na origem, para ter ganho bastante elevado, em baixa frequência, eu passo a ter esse comportamento. A partir desse ponto eu tenho o polo da planta e poderia estar alocando o zero do controlador aqui, mas nesse momento a gente fez um projeto de controle um pouquinho mais agressivo, buscando uma dinâmica um pouquinho maior, alocando o zero mais para frente, mais próximo à frequência de cruzamento por zero. O que eu ganho e o que eu perco com isso? Bom, se eu coloco o zero junto do polo, é um efeito conservador, essa minha planta vem 20 dB por década direto. Então, é como se eu tivesse esse efeito aqui, ó, tá? De 20 dB por década aqui, vindo direto. Observem que aqui em baixa frequência eu teria um ganho menor, tá? Para uma mesma frequência de cruzamento. A minha fase ficaria praticamente o tempo todo em menos 90 e a margem de fase seria sempre excelente. À medida que eu jogo o zero mais para frente, eu começo a cair 20 dB por década, encontrei primeiro o polo da planta, 40 dB por década, a fase tende a ir para 180. Então eu não posso deixar esse 40 dB por década
perdurar por muito tempo, porque se o 40 dB por década ficar durante um tempo muito elevado, a fase vai chegar a 180 e eu vou comprometer a margem de fase do meu sistema. Desta forma, a gente verifica que você pode jogar o zero mais para frente, observando se essa fase começa a chegar muito perto de 150 Hz, 140 Hz, que seria ali 30, 40 graus de margem de fase. Tá? E antes de cruzar por zero, eu coloco o zero do meu controlador, então eu volto a fazer a fase subir, dando aquele refresco para a margem de fase. Aqui no caso, cruzamos por zero em 2,5 kHz. Então estamos com a planta de corrente em 10 kHz, estamos com a planta de tensão aqui em 2,5 kHz. Esses aqui são os parâmetros da planta de tensão e agora vamos ver o resultado na simulação. Esta é a função de transferência de laço fechado. Tá? Observem que na função de transferência de laço fechado, o GH por 1 mais GH, a rigor, aqui a gente deveria ter a função do conversor, a função tensão por corrente, o sensor de tensão, e aqui eu deveria ter multiplicado toda a planta de corrente, toda a função de transferência de laço fechado de corrente. Mas a gente multiplicou apenas por 1 sobre o sensor de corrente. Por quê? Porque como a gente alocou as bandas passantes relativamente distantes, eu posso considerar apenas o efeito do ganho da planta de corrente. Conforme a gente viu, lá nesse gráfico de malha fechada da planta de corrente, até 2,5 kHz ela responde com módulo e fase igual a zero. Se dentro dessa faixa responde com módulo e fase igual a zero, dentro da faixa de interesse, a planta de corrente se comporta como um ganho. E esse ganho é igual a 1 sobre o sensor de corrente. Então aqui a gente usou esse ganho para projetar essa planta. E a gente vê que a planta de tensão, em malha fechada, aqui completa, ela tem aí uma banda passante também bem razoável. Aqui no caso está indo até 10 kHz. Tá? Fazendo as simulações, então demonstrando aqui a tensão de saída e a referência, que nós estamos com uma senoide de 500 Hz e a gente vê que a saída está perfeitamente igual à senoide, o erro praticamente zero, senoide de 500 Hz, enquanto a tensão de entrada tem uma ondulação de 80 volts em 120 Hz. Então, ao mesmo tempo que eu estou seguindo uma referência senoidal, eu estou evitando esse distúrbio da tensão de entrada. Né? E a gente vê que o controlador de tensão estabeleceu esta referência para a corrente de saída, uma referência senoidal para a corrente, que a corrente segue perfeitamente, e por conta da corrente seguir perfeitamente, é que a gente tem a tensão de saída aqui seguindo. Poderíamos fazer aqui mais simulações com outros valores, visando o limite desse conversor. Isso a gente deixa como atividade aí para vocês desenvolverem. Bom, então nessa aula a gente apresentou aqui o controle de corrente e o controle em cascata. Então, para o grupo, cada grupo pegue o conversor que foi designado e projete o controle de corrente e valide o controle de corrente. Projetar o controle em cascata da malha V por I e validar o controle dessa planta em cascata. O que é validar o controle? Fazer os testes que comprovem o funcionamento do conversor, testes como esses apresentados na transparência. Variação de carga, variação da tensão de entrada, variação da referência. Coloque uma referência senoidal, explore a frequência dessa senoide para demonstrar faixa de valor que o sistema responde, como deveria, e até onde ele não responde mais. Tá? Dessa forma, você consegue verificar se o teu projeto está realmente de acordo com o que você gostaria, ou seja, se a dinâmica, se o desempenho do teu projeto vai ficar de acordo com o que você imaginava no início do seu trabalho. Obrigado. Aqui, pessoal. Próxima aula a gente vai trabalhar aí com a diferença entre o controle em cascata e o controle concorrente,
Vamos falar um pouquinho também do controle do tipo feed forward. Obrigado, então, e até a próxima.